tarde, pessoal, beleza? Então estou aqui numa lavoura de mandioca, né? Para mostrar para vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Como está sendo o desenvolvimento da cultura. Para quem não assistiu o último vídeo, né? Postei mais ou menos um mês atrás, falando um pouquinho sobre os 3 fases inicial da cultura da mandioca, né? Então coletei uma planta dessa mesma área aqui, né? E hoje a gente volta para mostrar como está sendo esse desenvolvimento dela, né? Hoje a cultura aqui está com mais ou menos 3 meses e meio, né, de plantio. Eu vou estar mostrando então para vocês um pouquinho de como está sendo todo o desenvolvimento dela, beleza? Vou só virar a câmera aqui. Pessoal, virei a câmera aqui um pouquinho para ficar melhor, mostrar para vocês toda a lavoura, né? Ó, mandioca aqui já tá então aí uns 3 meses e meio. Então a gente pode observar que ela já está quase aí fechando a rua, né? A entrelinha praticamente já fechou. Aí mais um pouco ela já fecha a linha. A gente pode observar aqui, ó, que ela tá uma planta aí tá bem bonita, bem nutrida, né? A gente tem aqui, ó, desde as folhas do bacheiro, não deu amarelão nem nada. Ela tá desde aqui, ó, toda verdinha, sem livre de doença, né? Praga que a gente teve um ataque de mandurava, né? E a gente fez o controle, né? A gente observar aqui, tava tendo alguns ovos, né? Deixa eu ver, colocar mais certinho aqui, ó, ovo. Então a gente tem que estar uma monitorada mais para frente aí para ver se quando eclodir, para poder entrar fazer o controle novamente, né? A gente pode observar também, pessoal, aqui, ó, na entrelinha dela tá bem tão livre de plantas daninhas, né? A gente fez aí um controle com herbicida que foi bem eficiente. Então mandioca aqui, ó, tá bonita, adubação bem feita, bem nutrida. A gente fez aqui uma aplicação via foliar de fertilizante, né, na cultura, junto aí com a aplicação do inseticida do mandorava, né. A gente pode observar então um bom desenvolvimento, uma planta bem vigorosa, então bem bonita. Se a gente for ver aí o período da cultura, né, 3 meses e meio, ela está com um ótimo desenvolvimento. Pessoal, falando um pouquinho então do manejo que a gente empregou aqui, mas acho que está muito vento aqui, não vai ficar, tá vindo chuva lá, ó. Eu vou falar em outro momento para o áudio não ficar estranho, beleza? Já volto, pessoal. Então, pessoal, falando um pouquinho aí do manejo que a gente empregou na lavoura, nessa área aqui, a gente tinha um planejamento de fazer o plantio dessa área ali em agosto, finalzinho de agosto, mas pelo clima, né, a gente não tinha umidade para estar fazendo o plantio, então a gente acabou fazendo o plantio aí no final de setembro, né, começo de outubro, né. Às vezes a gente escuta falar, né, que mandioca tem uma certa resistência a déficit hídrico, né. Se a gente for comparar com uma outra cultura, como a do soja ou a do milho, né, a mandioca ela tem uma certa tolerância ao déficit hídrico, né, mas é muito importante a gente ter uma boa umidade do solo, principalmente nesses primeiros 3 meses, né, onde vai ter esse estabelecimento da cultura da mandioca, né. Só em comparação ao ano passado, a gente teve um período aí semelhante a desse ano, né, onde a gente conseguiu fazer o plantio da cultura ali no final de agosto, né? Tinha uma boa umidade do solo, porém ela deu um intervalo ali de pouca chuva, né? E a gente observou ali, principalmente depois da emergência dela, né? A gente percebeu, em comparação com esse ano, uma baixa crescimento, né? Desenvolvimento da raiz, e tanto na parte aérea, né? E também uma dificuldade de estar aplicando então o herbicida, né, e a gente controlar as plantas daninhas. Então, pessoal, falando um pouquinho daí do manejo que a gente fez na propriedade aí
pelo menos nesses 3 primeiros meses, né, que é fundamental. É um bom preparo do solo, né, uma correção desse solo, e a gente fazer uma boa adubação também, juntamente com análise de solo, né, e a gente adentrar também, fazer o plantio numa umidade correta, porque a partir do plantio a gente, na cultura da mandioca, como é uma cultura convencional, a gente tem alguns herbicidas, né, que a gente está aplicando. A gente fez o uso de 2 herbicidas pré-emergentes, né, então a gente teve uma boa umidade no solo, onde a gente teve então uma eficiência muito boa. Como a gente observou ali, a roça praticamente tá livre de plantas daninhas, né? A gente fez uma catação manual, bem rápida assim, bem rapidinha, não teve tanto gasto. E também a questão de pragas e doenças, né? Doenças a gente não observou nesses 3 primeiros meses, né? Só que praga esse ano a gente teve, em comparação do ano passado, né? A lagarta, né? A mandurava. Então a gente fez uma aplicação, né, com inseticida, onde teve um bom controle dela. E como a gente observou também, ela já tem ovos, né? Então a gente tem que estar monitorando para ver a partir de quando eclodir, a gente poder fazer esse controle, né? Então é fundamental, pelo menos esses 3 manejos, né, básicos que a gente precisa ter, né? Então preparo do solo, adubação muito boa, né? Plantas daninhas, então a gente acertar o time aí do herbicida é muito importante, e vai dar menos dor de cabeça lá na frente, né? Uma boa eficiência do herbicida, a gente tem menos trabalho lá na frente. E a cuidar com pragas, principalmente o mandurava, né? Porque ela vai se alimentar das folhas, então principalmente nesse início, onde ela precisa estar trabalhando fotossíntese para desenvolver, né? Então a gente faz esse controle para manter essas folhas ativas aí na cultura da mandioca. E como a gente viu ali, pessoal, então a mandioca está com 3 meses e meio, ela está então aí na terceira fase de desenvolvimento, então ela está alongando o caule, né, formação de folhas e do caule, e também o engrossamento das raízes, né. Não consegui ali tirar nenhuma planta, mas ela está começando então a se desenvolver e fazer esse enchimento de raízes, que é muito importante. Beleza, pessoal? Então mais para frente a gente volta aí, faço outro vídeo aí no próximo estágio, né, a próxima fase da cultura, e mostrar para vocês aí também o desenvolvimento dela. Beleza? Até mais, pessoal. Abração!